vou falar um pouquinho sobre aquilo que nos impede muitas vezes de fazer os nossos melhores e maiores investimentos até. É uma palavra pequena, tem 4 letras, mas que tem uma força muito grande. Chama-se medo. E basicamente o que é o medo? O medo é uma emoção que é inerente a todo ser humano e muitos animais, inclusive, você percebe que existe a condição do medo. Você já viu vários animais, um cãozinho, um gato, enfim, qualquer mamíferos fundamentalmente terem medo, e o medo nada mais é do que uma emoção básica que tem como função a nossa proteção, a proteção da nossa integridade física, fundamentalmente, ou seja, preservação da sua vida. Para isso serve o medo. Isso quer dizer que o medo é excelente. Provavelmente, se nós não tivéssemos essa emoção, talvez muitos de nós já não estivéssemos vivos hoje, certo? Então é preciso entender que o medo é perfeito, é muito bom, você não consegue eliminar ele da sua vida, você consegue simplesmente perceber a função dele e conviver da melhor forma com a situação do medo, mas ele não pode ser algo que te impeça de executar. A função básica do medo é proteção e não impedimento. E quando você começa a ser impedido pelo medo, presta atenção. Aí tem outras coisas que precisam ser tratadas. Mas, no entanto, nós estamos falando exatamente e especificamente em relação ao medo de investir. Porque quando você começa a perceber que todos os seus medos acabam por atrapalhar nas suas atitudes, nas suas ações, isso obviamente vai acabar por interferir nos seus resultados. Eu mesmo, na minha vida pessoal, se eu tivesse medo de ter ido, por exemplo, estudar numa faculdade longe da minha família, um jovem de 20 anos normalmente tem esse tipo de medo de sair de casa, eu talvez hoje não teria a minha profissão, não teria formado em medicina dentária, por causa de ter que sair de perto dos meus pais. Se eu tivesse medo, por exemplo, eu talvez não tivesse atravessado um oceano, não teria vindo do Brasil para Portugal para viver numa terra excelente, mas que eu não conhecia muitas pessoas, ou quase ninguém, tenho só a família do meu pai que vivia aqui, mas que eu não tinha contato. E esse medo é um medo normal, porque você vai conhecer pessoas, vai para uma terra que não conhece, poderá passar algumas dificuldades, mas não é um medo que vai proteger a minha integridade física, é um medo que vai me impedir de avançar. Então, se eu tivesse dado atenção anteriormente a esse tipo de medo e me deixasse paralisar, eu talvez muitas atitudes da minha vida não teria tomado por causa desse medo. E, no entanto, quando esse medo começa a interferir, por exemplo, você não muda de trabalho em busca de algo melhor porque tem medo de não dar certo. Você não faz um investimento em montar o seu próprio negócio porque tem medo de ser um investimento furado. Na área de relacionamento, você tem medo de procurar uma pessoa porque tem medo de não ser bem recebido. Você tem medo de se juntar a um grupo porque tem medo de não se enquadrar com algo que você espera desse grupo. Você não vai comprar o seu apartamento porque tem medo de eventualmente não ter condição financeira para pagar o apartamento. Ou seja, esse medo que te impede é um medo que vai acabar te estacionando. E você vai ter que ter essa capacidade de percepção de quando o medo te protege na sua integridade física, na preservação da sua vida, e quando o medo te impede. Portanto, nós estamos a falar especificamente em relação a uma das emoções básicas do ser humano e que muitas vezes, quando ela é hipervalorizada, nós simplesmente deixamos de ter capacidade de investimento por causa do medo. E você já deve ter ouvido falar que pessoas empreendedoras têm mais possibilidade de ter sucesso. Você vai me perguntar, mas Maurício, será que toda vez que um empreendedor investe em alguma coisa vai dar certo? Não, por regra não é assim. Não é em todo o investimento que você faça que você vai ter resultado positivo. Mas se você não empreender, se você não investir, se você não tiver a audácia e a coragem de investir, você vai ficar estagnado na sua zona de conforto, na sua zona de proteção. E forçosamente você vai ter evolução zero, ou vai se manter naquela vida normal, protegida da sua zona de conforto. O que importa é que você não faça todo o investimento da sua vida numa só situação, porque qualquer investimento tem sempre um grau de risco.